Olá, eu me chamo Candeeiro, moro aqui no Jardim Osasco, vim morar para cá no final da década de 70 e estou fazendo esse vídeo para o edital Memórias Afrocolombenses. Eu sou menino, enfim, Colombo tem mais de 130 anos, né? Minha memória é que eu posso contribuir, né, para uma construção de uma nova narrativa, de uma nova história, aí a partir de 80 para cá, né? 30, 40 anos. Eu falar de memórias negras, memórias afrocolombense é um pouco dolorida, né? Eu não quero falar sobre isso, não quero falar sobre as dores, não quero falar sobre o racismo, sobre essa feiura do racismo. Mas para começar esse nosso diálogo, eu tenho que trazer, né, essa memória de quando foi que eu enfrentei o racismo pela primeira vez na cidade de Colombo. Foi justamente ali no bairro Roça Grande, no meu primeiro ano na escola Dom Bosco. Ali uma criança de 7 anos de idade não encontrou, né, essa hostilidade, né, dentro da escola. Uma criança não tem no seu dicionário, no seu vocabulário, ela não tem palavras como discriminação, racismo. Não existe isso para uma criança. No entanto, para mim foi bastante dolorido esse primeiro ano, porque foi a primeira vez que eu presenciei isso sem saber o porquê que é que essa professora me tratava de uma forma tão brutal, né? Obviamente que reprovei de ano e tive que me reinventar, né? Me reestruturar e saber, né, que se eu teria que aprender uma outra forma de me educar, né, para poder enfrentar essas situações que eu não sabia nem o porquê, e depois de algum tempo eu fiquei sabendo que era por conta simplesmente do nosso tom de pele, né? Digo nosso porque tinha outras pessoas, outras crianças negras que passavam pela mesma situação. Já nessa década ali né, 80, 81, eu reprovei de ano e vim, né, estudar na escola Júlia Cavacim. E aqui já foi diferente, foi outra tratativa, foi outra forma que eu encontrei de dialogar. Nosso bairro, esse bairro do Jardim Osasco, é um bairro que tem um contingente expressivo de população negra. São diversas famílias negras que estão aqui no entorno. Então aqui eu já não encontrei essa hostilidade do racismo e da discriminação, né? Aqui eu encontrei os meus pares. E encontrando esses meus pares, outras pessoas igual a mim, com a mesma tonalidade de pele como eu, nós conseguimos dialogar dos mesmos pensamentos, do mesmo sentimento de pertencimento, e aí começa um outro movimento, né? Nessa ocasião, na década de 80, aqui a umas 3 quadras da minha casa, eu encontrei um rapaz chamado Gerson. E esse Gerson, ele trabalhava na Guarda Mirim e ele dançava break. Ele gostava da cultura norte-americana, Michael Jackson, enfim, toda essa ebulição cultural norte-americana que tinha aí em 80, né, durante toda essa década de 80 foi muito forte essa presença da cultura norte-americana em nosso país, e automaticamente que isso também influenciou, né? Houve uma identificação não somente minha, mas dos meus pares também com essa cultura. E o Gerson, ele trazia algumas revistas e nos ensinava a dançar essa cultura do break ali em frente da escola. Não tinha um espaço, a escola estava, né, era uma escola nova e a gente ficava ali. Né? Eu, Gerson, Carlos, Ciderley, enfim, uma molecada negra e alguns não negros também ficava ali treinando, aprendendo os primeiros passos da dança, trocando ideias, sonhos, esperanças, né? E isso foi muito saudável, isso foi muito bom na construção da minha personalidade. Depois de alguns anos praticando break, já veio uma outra atividade. A gente percebeu que a gente tinha que aprender outras coisas. E neste momento, meus irmãos mais velhos, já adolescentes, já com 15 anos, eu ali com 10 anos mais ou menos,
eles estavam aprendendo a arte da capoeira, a dança da capoeira, né? Que é uma arte luta uma arte luta e uma dança, né? Um ritual. E eu ficava olhando meus irmãos, né? Meu irmão mais velho, o Zeca, e o Doca, treinando também na rua, aprendendo essa capoeira. E eu gostei daquilo. Falei, isso que eu quero aprender também, né? Essa coisa de lutar. Me lembro de uma situação que o Doca, sendo menor que meu irmão, deu uma rasteira no meu irmão, e os dois dando risada, meu irmão balançou para cá, balançou para lá, e foi lá e derrubou o Doca também, e os dois deram risada. Eu falei, nossa, que bacana. Mas eles não queriam me ensinar, e eu perguntei para ele onde eles aprendiam aquela luta. Ah, aprendemos com o baiano, né? O baiano mora um pouco aqui já na invasão do Bairro Novo ali, né? No começo da invasão do Bairro Novo. E eu falei, legal. Depois de, né, ficar enchendo o saco deles, eles acabaram me levando para ver a aula. Era um espaço pequenininho, né? O baiano ainda não era uma academia, era a casa do mestre baiano. Ele arrastava o sofá, a mesa, e ali, né, 3, 4 pessoas faziam alguns movimentos de ataque e defesa, né? Na época não tinha berimbau, não tinha tabaco, não tinha pandeiro, era um rádiozinho pequeno com uma fita cassete. Quando eu me lembro que quando eu ouvi essa música de capoeira pela primeira vez, eu me arrepiei, sabe? Eu me identifiquei com aquilo, aquilo tocou muito forte meu coração, e eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero aprender, né? Aí conversando com o mestre baiano, conversando com meu irmão, eles também não queriam deixar eu aprender, e a gente continuou, né? Eu e esses meus amigos, onde nós treinávamos na rua, a gente treinava capoeira, treinava break na rua, começamos também a exercitar alguns movimentos de capoeira. Passado algum tempo, também foi construído o centro social aqui do Jardim Osasco, e a gente teve um espaço para se encontrar. E foi bacana que depois de um tempo, o baiano me aceitou como seu aluno e aceitou outros alunos. E da casa dele ele alugou um espaço um pouco maior para poder começar a fazer as aulas. E foi um momento de muita beleza, de muita riqueza, de muito reencontro com a minha ancestralidade, sabe? E a gente ia lá, treinava final de semana, né, treinava no sábado, daqui a pouco o baiano começou a colocar aula segunda, quarta e sexta, a gente também começou a treinar, sábado e domingo a gente ia para esse centro social, ficava o dia inteiro treinando, foi uma coisa muito louca, aí já tá chegando em 86, 87, tem toda uma energia no ar, uma energia por conta do centenário da abolição da escravatura, as escolas de samba do Rio de Janeiro vêm com um grito muito forte. Aqui em Colombo também já tínhamos também um núcleo de uma escola de samba chamada Unidos de Colombo. Tudo isso tudo isso foi se amarrando, ao mesmo tempo estava vindo outro grito, né? Estava vindo outro grito muito poderoso dos Estados Unidos, onde vários artistas negros e não negros se reuniram por conta de fazer uma campanha em prol da África, em prol de Mandela, que estava justamente neste processo ali, que estava preso há mais de 27 anos. E tudo isso estava chegando para nós, mas nós não sabíamos traduzir, nós não entendíamos o que estava acontecendo, né? Centenário da abolição, Mandela preso, essa ebulição cultural que estava aparecendo, ninguém estava explicando para nós que também nós estávamos saindo de um processo de ditadura, né, para um processo de redemocratização do país que aconteceu ali em 85. Isso não era ensinado para nós. Essa energia estava no ar, essa energia estava nos impactando, estava mexendo com as nossas vidas, mas não tinha ninguém para poder nos ensinar. E algum pouco conhecimento que nós tínhamos era justamente nesses espaços. Curiosamente, a escola de samba Unidos de Colombo também foi ensaiar lá nessa escola Dom Bosco, onde começou a minha vida social. E ali na escola Dom Bosco, nesses ensaios das escolas de samba, eu pude encontrar vários pares meus. A escola de samba de Colombo é uma escola
uma grande parcela da população negra fazia parte dessa escola. Vinha gente do César Augusto, vinha gente do Ana Rosa, de São Gabriel, de vários lugares, e acontecia esse congressamento, né, desses afrocolombenses. E ali tinha pessoas da religião, tinha pessoas da capoeira, tinha intelectuais, tinham pessoas que vinham de outras cidades também para poder ajudar a construir essa escola de samba. Então foi um momento de descobrimento, foi um momento de muita força. Ali, todo este movimento também, copiando um pouco dessa cultura norte-americana, houve também um movimento no Brasil, né? Um movimento no Brasil de valorize o rap nacional, valorize, né, esse ritmo, né, que as pessoas não sabem que rap significa, essa sigla significa ritmo e poesia. Nós temos o ritmo e a poesia, isso é inerente da população negra, e também começa todo este movimento também do rap, começa a acontecer simultaneamente, né? Capoeira, rap, samba e religião. Com esse contato com a capoeira, a gente também conheceu um outro menino que tocava atabaque, que era o Edson Tibes, e a mãe dele é sacerdotisa de religião de matriz africana, né? Ela era sacerdotisa, o nome dela é Dona Gigi. Até hoje ela tem uma casa dela aqui também, próximo ao Osasco. E foi muito bacana, porque ali a gente foi acolhido, né? A gente ia treinar capoeira lá, ela recebia a gente, tratava a gente com respeito, né? Lá tinha os instrumentos. Para quem não sabe o que significa um terreiro de candomblé, o terreiro de candomblé é uma embaixada africana em solo brasileiro. Ali está, ali está a nossa cosmovisão de mundo, ali está a nossa mitologia, ali está a nossa gastronomia, ali está a nossa estética, ali está esse relacionamento saudável entre o mais velho e entre o mais novo, desmistificando toda essa diabolização que foi feita em torno das religiões de matrizes africanas. Então, nesses espaços sagrados, são diversos que tem aqui em Colombo, eu consegui me encontrar um pouco mais. Tem o axé, o axé do Baba Jorge Kibanazambi, do Pai Veco, tem diversas casas de umbanda. Tudo isto, gente, é religião. E aí a religião é a primeira forma de organização social do povo negro em solo brasileiro. E em Colombo não é diferente, não foge da regra. Toda essa cultura do hip hop, da capoeira, do samba, todas elas estão em sintonia também com as religiões de matrizes africanas. Para os imigrantes italianos virem para cá, eles se organizaram em torno da religião católica. Mas o negro, ele tem essa dupla pertença. Eu mesmo fiz catequese, enfim, segui todo a minha trajetória, mas o que me fortalece são as religiões de matrizes africanas. E é importante chamar atenção para isso, porque hoje em dia Colombo dialoga muito com essa questão da intolerância religiosa, que eu também não vou falar, né, sobre isto neste vídeo, mas é uma coisa que nós temos que estar atento. Em 2003, vem a Lei 10.639. Essa lei, ela fala sobre o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. A obrigatoriedade desses ensinos. E isso começa a mudar totalmente a forma das escolas dialogarem com essa história importante dos povos africanos. E a contribuição deles em todas as cidades. Aqui no Paraná são 399 cidades. Colombo, a gente conta a história a partir de 1900, né? Mas Colombo tem uma história antiga. Então, gente, para entender a história negra de Colombo, nós vamos ter que entender a história de Curitiba. O que é Curitiba? Curitiba, quando você vai olhar nos mapas antigos, Curitiba é de curitibanos até Sorocaba.
Tudo isso é Curitiba. E Colombo entra dentro disto, né? São Gabriel é um sítio de Curitiba, Palmital é um distrito de Curitiba, Roça Grande é um distrito de Curitiba. Então nós temos mais perguntas para ser feitas. E isso é bem anterior à chegada dos imigrantes, que também deram a sua contribuição. O livro do Ferrarini diz que aqui sim houve escravidão. Se houve escravidão, onde é que está o Pelourinho de Colombo? Não tem, porque é justamente em Curitiba. Todos os registros que você for ver aqui, antigo, do século, a partir de 1700, 1800, tudo está registrado em Curitiba. Então tem sim, tem essa contribuição negra, tem essa presença que foi apagada, que foi invisibilizada. Então essa história dos nossos irmãos imigrantes italianos, poloneses que estão aqui, ela é importante, mas nós temos uma história muito mais antiga. Curitiba, ela começa justamente aonde? Pessoas encontrando ouro aqui, no Rio Atuba. Rio Atuba faz divisa com essa atual Colombo. Quem é que encontrava ouro neste Rio Atuba? Hoje se tem conhecimento que quem detinha essas tecnologias é justamente os negros da Costa da Mina, da Costa do Ouro. Então nós temos que olhar para essa história de Colombo do ponto de vista da contribuição da tecnologia e não só da força física. Quando a gente fala que a pessoa é escrava, geralmente a gente esquece que houve um escravizador. Ninguém é escravo. As pessoas são escravizadas. O negro contribui sim com inteligências e com tecnologia. Quando você vai dar uma olhada no primeiro retrato de Curitiba, e quando eu falo de Curitiba, eu estou falando dessa grande Curitiba, é justamente um negro, mestre construtor, construindo justamente ali as ruínas de São Francisco. Para a gente poder compreender a história de Colombo na sua profundidade, nós vamos ter que recorrer também à história de Curitiba. A história da Lapa, a história de Castro, a história de Quatro Barras, todas essas cidades centenárias eram tudo distritos de Curitiba. Então, tem muita coisa que a gente tem que falar sobre isso. Eu espero que o texto que nós produzimos, que nós fizemos, sirva de subsídio para que a gente possa construir uma narrativa mais justa para a cidade de Colombo, porque do jeito que está, não dá. A população de Colombo hoje, a população afro-colombense é mais de 30%. E nós merecemos, nós temos o direito de ter a nossa história sendo contada nas escolas do ponto de vista, a partir do protagonismo, a partir da contribuição. Porque se for contar a história do escravo, do escravizado, nós vamos ter que contar também a história do escravizador. E eu acredito que essas famílias escravizadoras de Colombo de 1700 e 1800, elas estão aí. Os seus sobrenomes estão todos registrados aqui. Então vamos lá, gente. Nós somos competentes, nós somos capazes, e termino esse vídeo com a fala de Teotônio Vilela, né? Temos todos nós, por ação ou omissão, estímulo ou incompreensão, a responsabilidade dos fatos da história. E a caneta da história está em nossas mãos. Façamos a nossa parte. Beijo no coração. Feliz 2021 para todo mundo.